Olá, boa noite. Boa noite. Jubileu da Esperança. Papa expressa em rede social o desejo de que cristãos e não cristãos vivam este tempo para construir um futuro de paz. Acolhimento na Terra Santa. Instituição auxilia crianças que sofrem com a guerra na faixa de Gaza. Operadoras estão obrigadas a avisar descredenciamento de hospital ao consumidor. São Paulo confirma primeiro caso de febre amarela em humanos no ano. Reportagem mostra as profissões em alta para 2025. Cresce número de acidentes domésticos com crianças durante férias escolares. Sonho pelo ensino superior. Estudantes partilham experiências com a prova do Enem. O Canção Nova Notícias está começando. A serviço da vida e da esperança. No espírito da cultura de paz promovida pelo Papa Francisco, uma vila no sul da faixa de Gaza acolhe e auxilia menores que sofrem os efeitos da guerra na região. Cerca de 200 crianças participam de diferentes atividades, como terapia de arte e aconselhamento. O intuito é fomentar a esperança em meio à realidade da guerra. Em um território tomado pela guerra, cercado por escombros e destruição, o garotinho de 8 anos encontra consolo. Khaled Ahmed perdeu a mãe, irmãos e outros membros da família na guerra israelense. Fui buscar o celular da minha mãe quando a casa foi bombardeada. Tinha muita fumaça e eu não conseguia andar direito. Me levaram para o hospital e fui acolhido pelos médicos, contou Khaled. Ele é um dos assistidos na vila de Al-Wafá, que fica na cidade palestina de Khan Yunis, no sul da faixa de Gaza. O ambiente é um lugar de refúgio para os órfãos que sofrem os efeitos dos conflitos armados. No espaço inaugurado neste mês, cerca de 200 crianças se beneficiam das atividades. Nossa ideia é tirar as crianças do mundo em que estão vivendo e colocá-las em um lugar que não se parece com uma guerra, porque a guerra é desgosto e destroços. Aqui, cada vida importa. Por isso, os serviços de reabilitação são prestados por uma equipe de especialistas, por meio de sessões de terapia de arte e aconselhamento. Os únicos sobreviventes de suas famílias, as crianças mais frágeis, perderam abrigo, segurança e proteção. E muitas sofriam de distúrbios psicológicos e comportamentais. Algumas desenvolveram deficiências durante a guerra e se machucaram. Há um tempo, Khaled frequenta uma aldeia cheia de cores. A interação com as crianças em situação semelhante e o envolvimento em atividades e aulas divertidas tem feito a diferença no seu dia a dia. É impossível para ele esquecer o que passou. Eu o motivo tanto quanto posso. E a aldeia nos ajuda a passar por esta fase. A motivação resulta no carinho que o garotinho faz questão de destacar. Eu amo vir para a aldeia porque é um lugar especializado para nós, as crianças. E eu amo estar com as crianças. Eles nos amam muito. Amor que supera a dor. Muitas vezes o Papa Francisco fala sobre o assunto em suas audiências. Na semana passada, durante encontro com diplomatas que atuam no Vaticano, o pontífice renovou o apelo a um cessar-fogo e a libertação dos reféns israelenses em Gaza, onde se vive uma situação humanitária muito grave. O Santo Padre destacou o desejo de que israelenses e palestinos reconstruam as pontes do diálogo e da confiança mútua, para que as gerações possam viver lado a lado em paz e segurança. O primeiro passo para um mundo mais pacífico é dado na pequena vila na Palestina, onde a esperança supera os desafios e a alegria é semeada todo o tempo no coração das crianças de Gaza. Temos determinação e perseverança. Vamos continuar apesar das condições difíceis que sofremos. Nossos filhos são como as crianças do mundo. Eles merecem a vida e merecem sentir sua existência e respeito. Aqui no Brasil, a cidade de São Paulo confirmou o primeiro caso de febre amarela em humano neste ano.
A Secretaria de Estado da Saúde reforçou o alerta para a importância da vacinação. As informações com Flávio Rogério. O primeiro registro de febre amarela em humanos na capital paulista foi confirmado pelo Instituto Adolfo Lutz, órgão vinculado à Secretaria Estadual de Saúde. Trata-se de um homem de 27 anos, morador da capital paulista, com histórico de viagem a uma área rural do município de Socorro, na região de Campinas. Autoridades em saúde já haviam notificado 9 casos de febre amarela em macacos, na região de Ribeirão Preto, interior paulista. A Secretaria Estadual de Saúde ressalta que a imunização é a principal ferramenta de prevenção e controle. Crianças de 9 meses a menores de 5 anos têm 2 doses para tomar da febre amarela e acima de 5 anos uma única dose para a vida inteira. O que é muito importante a gente ressaltar, a gente está falando de um vetor silvestre, a Haemococcus issabetes, e o grande sentinela da circulação do vírus da febre amarela é o macaco, o primata não humano. A morte do macaco, ele sinaliza para nós que nós temos a circulação viral através do issabetes e do Haemococcus. Então, se eu for para a área de matas, se eu for para áreas silvestres, áreas rurais, é muito importante que eu tome a vacina da febre amarela 10 dias antes de ir para esses lugares. Nós preconizamos então que todos tomem a vacina da febre amarela, mas estamos fazendo intensificações de ações, principalmente na região de Ribeirão Preto e na região de Campinas, fazendo uma busca ativa junto aos municípios, encaminhando mais doses para que a gente vacine a população não vacinada dessa região ainda. Segundo a Secretaria de Saúde, a vacina contra a febre amarela está disponível em todas as unidades básicas de saúde de São Paulo. O governo estadual possui um portal para esclarecer dúvidas sobre a doença e a vacinação. vacinasemduvidas.sp.gov.br. De São Paulo, Flávio Rogério, para o Canção Nova Notícias. O Ministério da Saúde vai enviar equipes técnicas aos estados brasileiros para dar suporte e ajuda no controle da dengue. Vamos saber mais com a repórter Gabriela Matos, que está diretamente ao vivo de Brasília e traz mais informações. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Mauri. Isso mesmo. O Espírito Santo, São Paulo, Acre e Paraná receberão o auxílio enviado pelo Ministério para o controle de doenças como a dengue e outras arboviroses. Além do suporte técnico, os estados serão orientados a promover ações de educação em saúde e mobilização social para eliminar criadouros do mosquito. Desde 2023, o Ministério está em constante monitoramento e alerta quanto ao cenário epidemiológico no Brasil. Foram reservados R$ 1,5 bilhão para fortalecer as ações. O órgão reforça que todo o país terá ampla assistência do governo federal. Daqui a pouco eu volto para falar sobre o decreto para monitorar as transações via Pix. Mauri, é com você no estúdio. Obrigada pelas informações, Gabriela. Olha, clientes de planos de saúde devem ficar atentos porque estão valendo as novas regras para alterações na rede hospitalar pelas operadoras. Até o fim do ano passado, o cliente de um plano de saúde só ficava sabendo que o atendimento em um hospital ou serviço de urgência e emergência não poderia ser realizado quando não conseguia assistência. Agora, uma nova regra aprovada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar obriga as operadoras a avisarem o usuário sobre a exclusão com antecedência. Quando a operadora retirar um prestador e esse prestador for no município de residência do beneficiário, ela deverá comunicá-lo de forma individualizada. Essa comunicação individualizada deverá ser feita por algum meio que garanta a ciência do beneficiário. A operadora vai ter que comprovar que o beneficiário teve ciência daquela informação. Por isso, a ANS alerta sobre a necessidade de manter os dados do plano de saúde sempre atualizados. Outra alteração determina que caso o hospital ou o serviço de urgência e emergência descredenciado seja o mais utilizado pelos usuários, a operadora não poderá simplesmente descredenciá-lo e deixar os usuários sem assistência. Nesse caso, será obrigatório substituí-lo por outra unidade equivalente. O hospital que está entrando tem que ter os mesmos serviços que foram utilizados no prestador que está saindo,
tem que estar localizado no mesmo município e tem que ter a mesma qualificação do prestador que está saindo. Caso fique insatisfeito com a exclusão ou substituição do hospital, o beneficiário poderá fazer a portabilidade, ou seja, mudar de plano de saúde sem nenhum tempo de carência. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil divulgou um convite destinado a gestores e mantenedores de hospitais católicos para participarem do primeiro encontro que será realizado em fevereiro. Hospitais católicos, missão e desafios. Este é o tema do primeiro encontro promovido pela Comissão Especial de Bioética da CNBB, voltado para gestores e mantenedoras de instituições hospitalares católicas. O evento responde às questões apresentadas no dia a dia das instituições. É tendo presente estas demandas e pretendendo auxiliar nossos hospitais que julgamos oportuno e mesmo necessário construir conjuntamente caminhos para que este belo serviço à vida na promoção da saúde não fique dificultado ou até impossibilitado e seja ainda melhor. O encontro acontece nos dias 15 e 16 de fevereiro no Centro Universitário São Camilo, em São Paulo. Oportunidade para refletirem sobre a missão, a identidade e a vocação dessas instituições na realidade atual. As inscrições podem ser feitas no site cnbb.org.br. O INSS decidiu retomar a prova de vida para aprovar os pagamentos a beneficiários da Previdência Social. O novo modelo vai permitir que a comprovação seja realizada por meio de acesso do cidadão a serviços públicos. A prova de vida será retomada ainda no mês de janeiro. Atualmente, o INSS não bloqueia os pagamentos sem comprovação. A validação deverá ser feita a cada 10 meses. A Previdência Social vai cruzar dados de instituições públicas para comprovar a vida do beneficiário. Acessos ao aplicativo Meu INSS, solicitações de empréstimos, vacinação, realização de cadastro único, cadastro ou recadastramento em órgãos de trânsito e atendimentos em agências do INSS serão usados como comprovação de vida. Caso as informações sejam insuficientes, o aposentado ou pensionista será convocado para reconhecimento presencial. Para consultar se sua prova de vida já foi feita, é preciso ligar no 135 ou acessar o aplicativo Meu INSS. O número de acidentes domésticos aumentou 25% nos últimos anos. Em São Paulo, mais de 13 mil atendimentos foram registrados devido a afogamentos, quedas e queimaduras. E atenção, pais ou responsáveis. É essencial concentrar as atenções nas crianças durante o período de férias. Antonieta, residente em São Paulo, é mãe de Kaique, um menino de 5 anos. Desde o nascimento do filho, ela adota diversas medidas para prevenir acidentes domésticos, especialmente durante o período de férias. As facas são sempre guardadas com capas e um pouco mais alta, à medida que se ele chegar perto a gente consegue chegar a tempo. A cama dele é baixinha, para andar de patinete, bicicleta no hall do prédio a gente sempre usa capacete, joelheira, cotoveleira. De acordo com o Ministério da Saúde, durante o período de férias, há um aumento de 25% nos acidentes domésticos envolvendo crianças de até 12 anos. Grande parte desses acidentes é causada por intoxicações, queimaduras, quedas e afogamentos. Estima-se que 9% poderiam ser evitados por meio de ações simples de prevenção e cuidados adequados. Caso a criança sofra uma queimadura, por exemplo, o ideal é expor aquele local que foi queimado em água corrente em temperatura ambiente, até a chegada do socorro. Caso a criança fique com algum membro preso em um objeto metálico, o ideal é procurar um posto do Corpo de Bombeiros ou acionar o 93. Até lá, manter a criança calma, evitar o máximo possível
possível que ela movimente esse membro que está preso. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, entre janeiro e outubro de 2024, foram registrados mais de 13 mil atendimentos relacionados a acidentes domésticos. Dentre eles, 51 envolveram afogamentos, com necessidade de procedimentos clínicos e internações, enquanto 91 casos foram causados por intoxicação. Na capital paulista, durante as férias escolares de 2025, o Corpo de Bombeiros destacou a recorrência de acidentes envolvendo crianças presas em ralos de piscinas. Atenta às orientações de segurança, Antonieta segue à risca as recomendações para proteger Kaique. Aqui no prédio, que a gente fica um tempo maior, foi orientado, circulares ocorreram e as crianças não ficam sozinhas. E quando elas chegam perto dos ralos, que é perto da cachoeira, em período de férias, essa cachoeira não está sendo ligada, para que as crianças não corram de ir para lá. A precaução sempre acontece, sempre orientando o Kaique. A semana começou em alta para estudantes de todo o país. O Ministério da Educação divulgou as notas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Pois é, nossa equipe acompanhou a história de duas alunas do interior paulista que alcançaram mais de 900 pontos na redação. É um grande passo em direção ao sonho de ingressar no ensino superior. Imagine ter a companhia de 90 questões de diferentes áreas do conhecimento aplicadas em 2 domingos do mês durante 5 horas. Esta é a realidade de alunos como a Júlia, de 22 anos, que prestou o último Enem. Durante o ano eu fiz muitos simulados e provas antigas para conseguir me preparar e dominar o padrão de prova. E também porque eu acredito que dá mais confiança e assim você consegue dominar os assuntos que caem com mais frequência. Esforço em busca da medicina. Eu foquei os meus estudos na redação, treinei muito durante o ano fazendo redação pelo menos uma vez por semana e eu consegui atingir a minha meta dos 980. Quem também está feliz é a Giovana. Dedicação foi a palavra-chave para um bom desempenho na redação, rumo à engenharia mecânica. Foi estudar bastante um roteiro de repertórios que caberia para qualquer situação de problema. Já a Sabrina alcançou a nota máxima. Foi um ano totalmente focado para vestibular, assim, de manhã aulas, à tarde a gente ficava aqui nessa sala de estudos para estudar. Então, totalmente focado, redação toda semana, exercícios de vestibulares passados, provas antigas, simulados todo sábado também. Segundo o Ministério da Educação, a nota média da redação do Enem 2024 foi de 660 pontos, 15 pontos a mais no comparativo com a edição 2023. Agora, os estudantes aguardam ansiosos pelo SISU, Sistema de Seleção Unificada, responsável por apresentar os cursos de graduação e as instituições de ensino superior. Os candidatos eles podem fazer a inscrição no SISU e buscar nessa ferramenta as vagas existentes nas diversas regiões do país. Antigamente a gente tinha que correr, fazer vestibular em tudo quanto é cidade, hoje não, você faz o Enem e vai buscando aquelas que você realmente tem interesse em cursar. Pega o seu sonho, entra de cabeça. O meu, por exemplo, é estudar engenharia de produção em alguma das paulistas, principalmente a Politécnica, mas assim, meu sonho é esse. Mas é isso, gente, mantenha a esperança porque é possível, de verdade. Estuda pra valer. Vale muito a pena. Um pedido para revogar as regras da Receita Federal sobre o Pix foi feito pelo deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina. Voltamos com Gabriela Matos, na capital federal, para que ela dê mais detalhes. Oi, Gabriela. Oi, Mauri. O parlamentar apresentou um projeto de decreto legislativo para revogar a medida do governo federal para monitorar o Pix. O deputado defende que essa regra viola o princípio constitucional da legalidade estrita e o direito fundamental ao sigilo bancário e à privacidade. Além disso, ele lembra que a transferência de dados sensíveis de cidadãos e empresas à Receita Federal exige debate amplo e aprovação do Congresso Nacional, o que, segundo o deputado, é essencial para garantir transparência, respeito à Constituição e equilíbrio entre a necessidade de arrecadação tributária e a proteção de direitos fundamentais. Boa noite a todos, eu volto ao estúdio, Mauri.
Obrigada, Gabriela. Boa noite. Olha, a gente segue falando de economia porque com a elevação do ICMS, gasolina e diesel terão um aumento de preço a partir de fevereiro pelo segundo ano consecutivo. Os postos surpreenderam motoristas e causaram insatisfação entre os consumidores. É um absurdo, é insano, é cruel, ninguém pode mais andar de carro. Não tem jeito, né? Que sempre tem um gasto a mais, né? O economista explica que a defasagem dos preços da gasolina e do diesel vendidos pela Petrobras atingiu os níveis mais altos desde julho do último ano. Os secretários da Fazenda dos estados, eles fizeram uma reunião o ano passado, combinaram que haveria reajuste pelo ICMS uma vez por ano. Então pega a média do preço dos combustíveis e vão calcular combustível por combustível qual vai ser a alíquota do ICMS a partir agora de fevereiro. A partir de 1º de fevereiro, os consumidores já sentirão no bolso o impacto do aumento do ICMS, que valerá em todo o território nacional. Na capital federal, o reajuste foi contestado pelo presidente do setor sindical. De fevereiro do ano passado para fevereiro desse ano, que vai ter o reajuste, já são 23% de reajuste de ICMS. O repasse do aumento das refinarias para os postos de combustíveis será instantâneo, mas o consumidor sofrerá ainda o impacto do reajuste, que recai sobre toda a cadeia produtiva. O aumento da gasolina puxa tudo, né? Todo mundo aumenta tudo, até o pão da padaria aumenta porque a gasolina subiu. Especialistas afirmam que o aumento deve pressionar ainda mais a inflação. Em 2024, a alta de 4,83% no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo foi influenciada principalmente pela gasolina. Vai ter um aumento de 10 centavos no preço do combustível em função do ICMS. Obviamente tem outro aspecto aí, que é com relação à variação de preços do barril de petróleo, a questão do dólar, isso impacta o preço na Petrobras. Sem alternativas, os cidadãos que dependem do transporte público precisarão reajustar as despesas mensais. Tem 50 hoje, vou botar 50 hoje, não tem condição. Boa parte do Nordeste recebeu volumes expressivos de chuva nesta terça-feira. Em Pernambuco, alguns rios transbordaram. A água invadiu casas e deixou moradores ilhados. De acordo com a Agência Pernambucana de Águas e Clima, em apenas 3 horas desta terça-feira, o acumulado de chuva foi de 71 milímetros. Na quarta-feira, pode chover a qualquer hora no Nordeste. O tempo vai estar fechado e pode ter temporais na Bahia, Maranhão, Piauí e no interior de Pernambuco. Isso acontece por causa da zona de convergência do Atlântico Sul, um sistema que avança e ele é puxado pela frente fria que está aqui na altura do recôncavo baiano. Com isso, a chuva fica concentrada no centro-norte do país. No norte, a previsão é de chuva e abertura de sol. Aqui em Rondônia, Amazonas, também no Acre, no centro-sul do Pará e também no Tocantins. O tempo fica firme em Roraima e no noroeste do Pará e também no Amapá. No sudeste, chove a qualquer hora em grande parte da região e essa chuva vai ser forte entre o Espírito Santo e Minas Gerais. O sol até aparece em São Paulo, mas pode ter pancadas de chuva na costa litorânea. No centro-oeste, pode ter chuva volumosa no norte do Mato Grosso e em Goiás. Já no leste do Mato Grosso do Sul, o tempo vai ser firme. No sul do país, essa chuva vai se espalhar no interior dos 3 estados e no leste catarinense. E o tempo fica firme em grande parte do Paraná e no sul aqui do estado gaúcho. E por falar em tempo firme, vamos às máximas em algumas capitais. Vai fazer aí máxima de 31 graus em Rio Branco, 33 em Porto Alegre e 35 graus em Campo Grande. Esquina Suíça, estação de recarga pública para veículos elétricos em um lugar isolado e a boa iniciativa de um influenciador digital deficiente no Egito. Algumas das informações. Nossa primeira parada é na principal região de esqui da Suíça, em Nendaz. Jack Müller, esse é o nome do esquiador que pela primeira vez conseguiu acertar um triplo backflip em uma competição da modalidade nos Alpes suíços.
As imagens impressionam e o bom desempenho garantiu o segundo lugar. A liderança ficou com o esquiador Tiempi Rossovan e Sebastian Moll da Austrália em terceiro. Na disputa feminina, deu França. Milad Larouet acertou em duplo backflip, que já havia alcançado o feito instantes antes. Da Suíça, vamos para uma das regiões mais isoladas do mundo. A ilha de Santa Helena está localizada no Oceano Atlântico Sul, em Namíbia, país do sudoeste africano. A ilha, com montanhas desenhadas e paisagens de tirar o fôlego, possui menos de 5.000 habitantes. E agora um ponto de recarga pública para veículos elétricos. O projeto, que visa o cuidado com a casa comum, lugar de todos, também ajudará a minimizar os custos com a importação de combustíveis, que representa 15% do orçamento anual, segundo o governo local. No Egito, um criador de conteúdo para redes sociais mostra a realidade de pessoas com deficiência no país. Com seus 18 anos, Alaa El-Nadi se envolveu em um acidente que perdeu sua mãe e os movimentos da perna. Mas com determinação, Alaa seguiu sua vida e hoje é engenheiro elétrico. Seu dia a dia é gravado e postado em sua rede social, iniciativa que vem trazendo resultados. Havia muitos lugares que estavam bem equipados, porém entre 20 a 25 lugares não eram apropriados ou estavam equipados incorretamente. Quantos responderam? 14 lugares, o que significa cerca de 50 e 60% dos problemas que levantei nas mídias sociais foram abordados e resolvidos, graças a Deus. Iniciativas como o do Alaa mostram que podemos promover o bem pelos meios disponibilizados. O mercado de trabalho está em constante movimento, com expectativas promissoras para as profissões de destaque em 2025. E entre os profissionais qualificados, há uma tendência que valoriza profundamente o conhecimento e a experiência, muitas vezes deixando menos espaço para aqueles que estão começando ou buscando realizar novos sonhos. Um vai e vem, e todos com pressa, cada um preocupado com sua própria vida. O individualismo foi rompido e Carla absorveu uma ideia, mostrar que é possível encontrar uma alça de acesso para se recolocar de volta ao mercado de trabalho. Na verdade, eu descobri meu propósito de vida, que era curar uma dor que existe, na nossa sociedade e ajudar cada pai e mãe de família a ter a sua dignidade de volta para casa através do emprego, através do trabalho. Após esse momento, surge uma nova missão: zerar a pobreza financeira a partir do trabalho. Uma empresa de celulose entrou com apoio financeiro. O projeto levou dignidade a 915 pessoas. Eu acho que Deus nos colocou nessa terra não só para a gente pagar boletos, mas sim Ele colocou a gente como semente, a gente tem que dar muitos frutos. Como especialista na área de recolocação no mercado de trabalho, Carla consegue identificar tendências e o comportamento das recrutadoras. Já é sabido que o seu currículo ele te abre portas pela sua competência técnica, mas é o seu comportamento que vai falar se você vai ou não permanecer naquela oportunidade. Como no caso do André, o desenvolvedor sênior entrou nesse nicho há 20 anos e aos 50 de idade conseguiu um novo emprego na área de solução de problemas de negócios através do sistema de informações geográficas. Com a internet abriu bastante oportunidades e continua, até hoje, para quem quer entrar, mesmo que, está saindo do colegial ali ou já tem uma certa idade, não tem idade para começar. Para aqueles que estão entrando no mercado de trabalho, entender como funciona a dinâmica das contratações e as carências dos diversos setores pode ser uma carta na manga. Por outro lado, existem aqueles que já estão atuando há diversos anos, por isso acumulam experiência e conhecimento. E tê-los no time é um diferencial. Desde o momento que a gente faz o processo seletivo, a gente já procura a pessoa certa para o lugar certo, Então, essa busca, ela tem como base as nossas competências estratégicas, a nossa competência organizacional. O levantamento de uma empresa paulista de recrutamento apontou setores de tecnologia, logística, finanças e varejo como as áreas de maior demanda de pessoal para 2025. Segmentos aquecidos, oportunidades surgindo e, na mesma velocidade, o otimismo amadurece os recrutadores.
Isso também está relacionado com o momento de cada um, né? Então, dependendo ali, eu posso ser a pessoa certa, no lugar certo, mas não para aquele momento, para o que a empresa está precisando. A partir do momento que eu tomei essa consciência e fui protagonista da minha vida, da minha trajetória, eu consegui, né, chegar onde eu estou hoje. Um dos sinais visíveis de esperança proposto pelo Papa Francisco é o cuidado com a casa comum, a relação do humano com a natureza. No estado do Espírito Santo, os paroquianos começaram 2025 inspirando muita gente. Praia de Marataízes, Litoral Sul, Capixaba. Paroquianos passaram o fim de semana dedicados a uma causa sensível a todos. É isso aí, verão 2025, o projeto Praia Limpa é um compromisso seu, um compromisso meu, é um compromisso nosso cuidar da casa comum. Os voluntários recolheram lixo, distribuíram sacolas e orientaram os banhistas sobre o descarte adequado de resíduos. Segundo a prefeitura local, 100 toneladas de lixo são produzidas por dia na região. A iniciativa, em parceria com o município, ocorre aos finais de semana e busca promover conscientização ambiental. Uma atitude simples que pode inspirar como podemos ser sinal de esperança neste ano santo, como pede o Papa Francisco. O Papa afirmou que o jubileu é uma chance única para deixar de lado os confrontos, promover a reconciliação e fortalecer os laços de fraternidade. Pois é, o Santo Padre expressou hoje na rede social X o desejo de que cristãos e não cristãos vivam o Jubileu 2025 como uma oportunidade de repensar as relações e construir uma cultura de encontro e um futuro de paz. Desde o início da preparação para o Jubileu em janeiro de 2024, quando foi proclamado o Ano da Oração, o Papa Francisco convidou toda a Igreja a abrir as portas para o diálogo, a comunhão, a cultura do encontro. O Jubileu 2025 Peregrinos da Esperança, iniciado oficialmente em 24 de dezembro com a abertura da Porta Santa em Roma, continua comunicando este desejo do Santo Padre. Na rede social X, o pontífice assim expressou: que o Jubileu 2025 possa representar para todos, cristãos e não cristãos, uma oportunidade para repensar as relações que nos unem enquanto seres humanos e comunidades políticas, para superar a lógica do confronto, abraçar a lógica do encontro e construir um futuro de paz. Nas audiências papais, Francisco recebeu líderes de outras igrejas cristãs e até de outras religiões. Propôs sempre o diálogo como principal ferramenta para a resolução de conflitos, sobretudo as guerras. Declarou ainda inúmeras vezes que a guerra é sempre uma derrota da humanidade, uma loucura que deve ser superada pela diplomacia da esperança. E em seus apelos, um pedido constante: paz. Paz e esperança, temas e dons que permeiam o Jubileu, Peregrinos da Esperança. Esse jubileu seja uma grande oportunidade para que todos os cristãos possam viver bem os laços de fraternidade. Pois é, no dia a dia é que a gente vai construindo nas nossas relações esse ambiente de paz que tanto almejamos. Assista em instantes, às 8 horas, ao programa Pra Ser Feliz, com o padre Adriano Zandoná. Às 9 tem Reinflama. E às 10, o PHN. A gente se vê novamente amanhã. Boa noite, paz para você. Uma ótima noite.